Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior mais uma vez aqui com a matéria de ciência, que vamos dar continuidade aí às nossas aulas, né, que está chegando ao fim, mas na aula de hoje nós vamos ter continuação daquelas revisões que nós tivemos durante esse tempo todo, tá? Na aula de hoje especificamente nós vamos revisar, né, um assunto que é muito interessante, tá? Que é muito importante para o nosso dia a dia, que seria justamente a nutrição do organismo e hábitos alimentares. Na aula passada, nós já revisamos um pouquinho sobre isso, né? Vamos recordar rapidinho aqui, que seria a questão da nutrição do nosso corpo, como é que acontece, como é que o nosso corpo utiliza isso no nosso dia a dia. E aí nós vimos que a digestão, especialmente, né, seria o ponto-chave para toda a energia que é produzida no nosso corpo. Vê, nós vimos na aula passada que a nutrição ela se inicia praticamente na boca, lógico, mas aí quando chega no estômago é quando os processos começam a acontecer de verdade. Por quê? Porque no estômago começa a fazer absorção de alimentos, no caso de nutrientes, que vai ser levado para o nosso corpo e ali todos esses nutrientes vão ser utilizados para produzir energia, por exemplo. Ele vai ser utilizado para combater doenças, ele vai ser utilizado para desenvolver o nosso corpo, né? Enfim, tem muitas funções. Aí, na aula passada, nós falamos sobre o carboidrato, que foi o principal que nós temos falado das energias, né? Nós já vimos as vitaminas, as proteínas, as minerais. Hoje, vamos falar de todos, né? Só que revisando aí de uma forma diferente. A revisão de hoje ela vai ser feita com questões, tá bom? E aí, a primeira questão que eu trouxe para que a gente pudesse iniciar e revisar e pensar nessas coisas seria justamente essa daqui, ó, que está falando, ó, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais são chamados de, no nosso corpo, essas substâncias têm um nome, né? Ela vai ser chamada de energia, de organismo ou de nutrientes. É óbvio que você sabe que nós estamos falando de nutrição e essas substâncias elas são justamente os nutrientes que nós utilizamos no nosso dia a dia para desenvolvimento, para infinidade de coisas, né, como a gente acabou de citar. Então, nesse caso, seria a letra C, tá bom? Aqui é mais uma questão de você recordar aquela outra aula que nós tivemos, assim, onde está cada coisa, né? Onde é que está o carboidrato, onde é que está, por exemplo, a proteína. E aí a gente vai tentar revisar isso hoje com paciência, com algumas questões, lógico, né? E aqui eu tenho uma imagem mostrando a você, no caso, alguns alimentos, no caso pães, massas, né? E aí ele pergunta, são exemplos de carboidratos. Pães, macarrão, batata, óleo, manteiga, leite, ovos, soja e feijão. Nós sabemos que esses carboidratos são aquelas substâncias, aquelas nutrientes que nos trazem energia, né? E eles estão encontrados principalmente aqui na letra A. Veja, pães, macarrão e batata. Não quer dizer que os outros não te forneçam energia, mas os carboidratos em si são encontrados principalmente nesses, tá bom? E aí os outros teriam tanta coisa também, por exemplo, os ovos têm muita proteína, né? Proteína a gente sabe que vai encontrar ali ovos, carnes, né? E alguns outros também alimentos. Essa daqui, muito interessante. Veja, qual a função da gordura no nosso organismo, né? Algumas pessoas só vê a parte ruim da gordura, mas nós sabemos que a gordura tem uma função importantíssima para a gente, né? E qual seria essa função dela? Na letra A diz assim, fonte de carboidrato. Letra B, fonte de vírus. Letra C, fonte de proteínas. Letra D, fonte e reserva de energia. Bom, as gorduras, elas são, lógico, né? Às vezes, se você não tiver cuidado em um excesso de gordura, lógico, pode trazer alguns problemas para a gente. Mas a gordura ela é vista como uma fonte muito especial de energia, tá? Por quê? Porque quando o nosso organismo ele acumula essa energia, para não descartar, não jogar fora, ele vai guardando a energia em um certo local e esse acúmulo dessas substâncias energéticas vai gerando o que nós chamamos de gordura. Então, quanto mais sobra energia no teu corpo, mais gordura ele vai guardar, porque o organismo ele não joga fora de forma alguma, tá? Então, não esquece, gordura, fonte e reserva de energia, tá bom? Vamos à próxima, né? Veja, aqui eu tenho a outra questão falando também mais sobre nutrição aí, hábitos alimentares. Eu tenho alimentos que contêm mais nutrientes que fornecem energia para o corpo. Então, seriam as proteínas e sais minerais,
Seriam os carboidratos e lipídios ou as vitaminas e os sais minerais? O que é que você acha? Deixa eu fazer a pergunta de novo para ver se você entende direitinho, tá? Veja, alimentos que contêm mais nutrientes que fornecem energia para o corpo. Quais seriam aqueles que fornecem energia para o corpo? Qual seria? Muito bem. Seriam os carboidratos e lipídios. Esses lipídios aí, você poderia memorizar como gordura, tá? Lembra que a gordura, acabamos de ver qual é a função dela? Reservar e seria também uma fonte de energia. É justamente o que ele está pedindo aqui para você, tá bom? E aí, vamos à próxima. Essa daqui, nós fizemos aqui também questões já, lá quando estava vendo o assunto. Eu dei uma aula somente sobre vitaminas, né? Quando eu falei da questão de tipos de vitaminas que nós temos que absorver todos os dias. Aí aqui eu tenho quais são as funções das vitaminas. Fornecer energia para o corpo, nós sabemos que isso aí são os carboidratos, né? Cicatrizar ferimentos, manter o corpo saudável, prevenir doenças. Nós vimos que as vitaminas elas atuam diretamente no nosso sistema de defesa, né? Ela vai auxiliar ali aquele sistema a se proteger. Quando ele se desenvolve, acaba também se protegendo. E aí, nesse caso, a resposta seria a letra D, ok? Manter o nosso corpo ali, né, prevenido ali, defendido de doenças. E aqui, ó, essa questão aqui é legal. Você já tinha feito comigo algumas coisas desse tipo aqui, né? Por exemplo, os grupos alimentares são separados em 4 grupos que são. Acabamos de ver quais seriam. São 4 respostas que eu tenho aqui, ó. A primeira seria vitaminas e sais minerais. A segunda, carboidratos. A terceira, lipídios. E a quarta seriam as proteínas. Seriam os 4 tipos que a gente está vendo aqui hoje, tá bom? E, por fim, né, temos aí a última questão da gente de hoje, que vai falar justamente sobre o que é que nós devemos fazer para comer bem, para se sentir saudável. Seria comer guloseimas, salgadinhos, carnes, ovos, frutas e vegetais. É lógico que não precisa nem perguntar de novo, você sabe que seria justamente você comer as carnes, ovos, frutas e vegetais, e não salgadinhos e guloseimas, tá bom? E aí, hoje, a nossa aula chega ao fim. Como desafio, eu peço que você se aprofunde um pouco mais, dê uma lida mais sobre nutrição, né? Veja o que você pode fazer na sua alimentação, tá bom? E aí chegamos ao fim. Te desejo uma boa semana, fica com Deus. Até semana que vem, se Ele quiser.